Flamengo começa a semana importante dentro das 4 linhas, mas muito importante também fora das 4 linhas, porque o Flamengo está muito próximo de assinar um pré-contrato com o volante Jorginho, que atualmente está no Arsenal, e nós vamos trazer mais informações em relação a essas saídas e a chegada de Jorginho. Tem uma informação também de bastidores muito bacana envolvendo o meia Gerson, que lidera o Gerson, que ontem, após o jogo, ele deu uma declaração sensacional de arrepiar. A gente vai falar sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar o sininho aí, a notificação, e toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será comunicado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo e de muita coisa que acontece no futebol brasileiro também. Então, não perca essa oportunidade. Se puder também, compartilhe esse vídeo aí com os amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos com os familiares, com os rivais, enfim. Compartilha bastante, porque quanto mais gente assistindo, mais gente vai se inscrevendo aqui no canal. Vamos para as informações. Antes, um breve comentário. Tudo que eu vi e ouvi nas últimas horas, depois do título do Flamengo da Supercopa do Brasil em cima do Botafogo. Eu vi muito torcedor do Botafogo minimizando a vitória do Flamengo, dizendo: mas o Botafogo está morto, bateu um cachorro morto, Botafogo não tem treinador, o treinador é muito fraco. Gente, eu entendo isso tudo e eu falei isso aqui a semana inteira, que para mim o Flamengo era o grande favorito. Falei até placar 2-0 Flamengo. Não achei justo o gol que o Botafogo fez, mas enfim, eu já imaginava que o Flamengo fosse vencer. Só não imaginava que seria da forma que foi, porque foi um massacre, foi um amasso. O placar é totalmente mentiroso, 3-1 é mentiroso. Poderia ser 4-0, até mesmo 5-0. O Flamengo amassou o Botafogo, mas o Flamengo amassou o Botafogo porque o Flamengo soube amassar o Botafogo. Não é o Botafogo que não tinha qualidade, não é... Entendeu? Estão tirando o mérito do Flamengo, do Felipe Luiz. O Flamengo fez um jogo, taticamente falando, perfeito. Individualmente também, porque eu não consigo criticar a atuação de ninguém. Para mim, todos os jogadores que entraram em campo foram bem. Aí, quando o Botafogo empatou ou venceu o Fluminense, confesso que eu não lembro agora o placar, todo mundo falou da memória tática, inclusive eu, porque tem memória tática. Agora, quando o Botafogo leva um amasso do Flamengo, é porque o Botafogo é cachorro morto? Não. O Flamengo fez um amasso no Botafogo, méritos do Flamengo, méritos do Felipe Luiz, que estudou o adversário. Totalmente mérito do Flamengo. Não importa se começou depois a preparação ou não, mas foi o Flamengo que fez aquilo dentro de campo. Porque parece que o Flamengo só atuou daquele jeito por ser um Botafogo que está passando por uma reformulação. Nananina, não. O Flamengo atuou daquele jeito por méritos do seu treinador e dos seus jogadores. Pelo menos é a minha opinião. Vamos lá, pessoal, porque o Flamengo divulgou a agenda da semana aí do elenco profissional. O treino dessa terça-feira pela manhã será aberto à imprensa e com direito à entrevista coletiva depois da atividade. Na quarta, o Flamengo encara a Portuguesa, tá? Jogo em Uberlândia. No sábado teremos o primeiro Fla-Flu da temporada. Eu vou ler aqui exatamente o documento que eles divulgaram. Segunda-feira, treino 17 horas, já aconteceu. Terça-feira, treino 9h30 da manhã. Aí depois, às 4 horas da tarde, voo para Uberlândia. Quarta-feira, 19 horas, Flamengo e Portuguesa, no Parque do Sabiá. 11h30, voo de volta para o Rio de Janeiro. Quinta-feira, treino 17 horas. Sexta-feira, treino 9h30. E no sábado, 4h30 da tarde, Fla-Flu no Maracanã. E no domingo, folga para o elenco. Essa é a programação do time. E o Felipe Luiz alcançou uma marca muito expressiva com o título da Supercopa do Brasil, conquistado em cima do Botafogo. Ele chegou ao segundo título pelo rubro-negro com apenas 18 jogos oficiais no comando. Ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil com apenas 9 jogos. Sensacional. Parabéns ao Felipe Luiz. Tem todo o mérito do mundo por ter conseguido tal feito. Inclusive, Felipe Luiz é o único profissional que conseguiu o título da Supercopa do Brasil como jogador e como treinador. Ambos pelo Flamengo, obviamente. E por falar em Flamengo, o Flamengo comemorou aí nas redes sociais a marca de 11 milhões de seguidores no X, ou Twitter, como quer você queira chamar aí,
uma marca muito significativa. O Flamengo é enorme nas redes sociais. Além de ter uma torcida muito grande, é uma torcida extremamente engajada nas redes sociais. A famosa FlaTT. Amigo, não tem jeito. A FlaTT é enorme e ela tem força sim lá no Twitter. Uma informação do meu amigo Flazoeiro, parceiro Flazoeiro, ele botou nas redes sociais: no jogo de ontem, Gerson pediu para imprimir no vestiário a foto dos torcedores do Flamengo que viajaram 12 horas de barco. Cara, e a foto é porque não dá para eu colocar a foto aqui. Confesso que eu não lembro qual foi o jornalista ou a jornalista que divulgou, mas enfim, os caras dormindo em rede, no barco. Sensacional a foto. O Gerson é um baita líder. Inclusive tem uma frase, cara, que eu até postei nas minhas redes sociais e eu faço questão de ler aqui, porque ele foi questionado depois em uma entrevista ao Sport TV sobre a pressão de conquistar mais um título com a camisa do Flamengo. Ele: pressão é um pai de família que sai 3 horas da manhã para sustentar a família. Isso aqui para mim é um privilégio. É isso, cara. Sensacional. Inclusive essa frase me lembra muito o que o Emerson Sheik fala quando ele chegou à final da Libertadores com a camisa do Corinthians. Enfim, conquistou o título, sendo peça importantíssima. E o Sheik teve uma ótima passagem pelo Flamengo, um cara sensacional também. Já tive a oportunidade de fazer programa com ele. Cara, parabéns ao Sheik pelo ser humano que ele é. Mas, enfim, ele fala que pressão não. Pressão era quando ele passava dificuldade nos tempos de Nova Iguaçu, onde ele morou aqui no Rio de Janeiro, vendo bala perdida, enfim. Ele falou: cara, eu tinha que desfrutar o momento. E é basicamente o que o Gerson quis dizer. Vamos agora falar sobre as saídas. Lohan, pessoal, novidade, tá? O CSKA enviou a documentação da compra de Lohan ao Flamengo. O departamento jurídico do Rubro Negro analisou, não concordou com uma cláusula e pediu alteração ao time russo. Ou seja, as trocas de minutas já começaram para que a operação seja fechada. A cláusula que o Flamengo pediu para alterar envolve seguranças bancárias de proteção à guerra, porque o CSKA é um clube russo. Obviamente vocês sabem o que está acontecendo lá na Rússia. O CSKA concordou em fazer essa alteração e os clubes estão nesse processo aí de troca de documento. Para quem não sabe, acho difícil alguém não saber, a venda de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Lohan. Um jogador que já viajou, já fez os exames médicos para assinar com o Everton, clube inglês lá da Premier League, é o Alcaraz. Ele ainda não foi anunciado como reforço, porque Flamengo e Everton ainda estão finalizando toda a parte burocrática, a documentação. Ele foi emprestado com uma obrigação de compra quando completar um determinado número de jogos, que é muito pouco, já falei aqui para vocês, é muito pouco o número de jogos, mas aí fica aquele questionamento: se ele se machucar, o que vai acontecer? Apurei novamente sobre essa situação. O que me falaram é o seguinte: uma pessoa do staff do jogador me falou: se ele se machucar antes de completar a meta, ele retorna ao Flamengo e ele não é comprado pelo Everton. Então fica aí a informação para vocês envolvendo o Alcaraz. Em breve, por falar em Alcaraz, ninguém sentiu falta dele ontem, né? Contra o Botafogo. Pois é, e o Felipe Luiz já explicou a saída dele, não preciso ficar repetindo aqui. Agora, Jorginho, pessoal, é questão de tempo para ele assinar o pré-contrato, pelo menos esse é o entendimento no lado do Flamengo. Pelo que eu soube, o próprio Felipe Luiz já foi comunicado que ele está muito perto de assinar esse pré-contrato. Repito, o Felipe Luiz já conversou com ele lá no início da negociação, fez uma videoconferência com ele. O José Boto já fez 3 videochamadas com ele, junto com os empresários, representantes do atleta. Então, o Flamengo espera essa assinatura aí de pré-contrato. E a ideia, eu não duvido nada do Flamengo divulgar nas redes sociais que assinou um pré-contrato com o Jorginho, teoricamente para forçar uma liberação imediata do Arsenal, o que é muito pouco provável de acontecer. O próprio Arteta, o técnico do Arsenal, disse que não quer liberar, porque o elenco já está curto, tem muitas lesões, mas a semana começa bem decisiva para o Flamengo fora das 4 linhas. Eu acho a contratação do Jorginho sensacional, e o Jorginho ele chega para suprir a saída do Alcaraz no ponto de vista financeiro, tá? Não no ponto de vista dentro de campo. As funções serão totalmente diferentes. O entendimento da comissão técnica é que o Jorginho chega para fazer uma função totalmente diferente daquilo que o Alcaraz poderia fazer, embora o Alcaraz estivesse rodando bastante, fazendo várias funções. O Jorginho vem para ser um volante mesmo, um camisa 5, digamos assim. O Alcaraz ele não era um camisa 5 propriamente dito. Então, ele chega para suprir a saída do Alcaraz na folha salarial.
mas função dentro de campo serão jogadores com funções totalmente diferentes. Isso não é a minha visão, é a visão da comissão técnica e também da diretoria do Flamengo. Bapi, tem nem 2 meses que você assumiu o Flamengo. Primeiro título. Primeiro título do Flamengo. Queria falar, agora que você falasse na pessoa do presidente, como que é pro presidente ser campeão? Não sei se você sabe, a única região no Brasil que o Flamengo ainda não havia ganhado um título era na região norte. E a torcida do Flamengo deu um show, veio aqui hoje, lotou o estádio, comprou até um pedaço da torcida do Botafogo ali na arquibancada. Como presidente, qual é a sensação? Olha, é um momento mágico. Nós fomos recebidos de maneira especialíssima aqui em Belém. Um carinho, um cuidado, uma atenção. Torcida de todo o Brasil. Eu vi história de gente que viajou 5 dias, gente que viajou 20 horas de carro. A gente não podia decepcionar esse povo que veio aqui, esses mais de 45 milhões que vão ter uma semana absolutamente especial, como cada um dos rubro-negros merece. Então, como torcedor e como presidente, nesse momento as pessoas se confundem. Eu fico absolutamente feliz, animadíssimo, e que isso seja o início de um ano muito especial para toda a nação. Nós vamos ganhar? Só mais uma. Acabou aquele negócio do John Textor ficar falando, deu um chute no traseiro do Flamengo. Acabou aquilo, né? Bom, o que eu posso dizer é que pelo menos hoje tem menos um para ele tentar ganhar esse ano. Nós vamos tentar trabalhar duro, um dia sim outro também, para ganhar tudo esse ano. Valeu. Valeu, obrigado. Bruno! E começa a temporada com esse título importante. Vende mais? Bruno, um gol pra cada um pra não ter briga em casa hoje? Ah, que isso. Tinha que ser 3. A esposa não pode ficar de fora. Agora, Bruno, o que você tem com o Botafogo, hein? Sua estreia contra o Botafogo ganhava por 1-0, você entra, faz 2, vira o jogo. Hoje, de novo, você querendo o jogo inteiro. O que é isso, meu garoto? Cara, acho que o Flamengo cada vez mais nos dá essa alegria, né? Que é disputar taças, e a gente veio com o intuito pro jogo aqui de hoje, que era fazer tudo aquilo que a gente treinou na pré-temporada, vocês acompanharam e viram. E a gente foi muito bem hoje no jogo aqui, diante de uma grande equipe que é o Botafogo. Começar ganhando é sempre bom e importante, porque a gente tem um ano muito longo pela frente e a gente espera poder, no final do ano, conquistar mais títulos. Valeu, Bruno. Como é que você enxerga a torcida paraense nesse jogo aqui? Até porque teve gente que enfrentou 8 horas, até 12, 15 horas para estar aqui de viagem. Veio de navio, de barco, de balsa, de trem, de tudo que é lugar. E veio e tem gente, inclusive de fora do estado, que diz que não é para vir o Flamengo vir jogar aqui, que tem que jogar lá no Rio de Janeiro mesmo. Como é que você enxerga isso, essa torcida? Eu não sei, geralmente tem o vídeo no vestiário, né? Mas não sei se colocaram o vídeo hoje. Eu pedi para imprimir uma foto que eu vi, que eu recebi, na verdade, da torcida na embarcação. Quando você tem a chance de ser um atleta profissional de futebol, jogar em um dos maiores clubes do mundo, eu acho que não tem motivação. Você já, a cada dia eu levantar para mim é uma motivação, mas quando eu vi essa foto foi uma coisa que falou muito comigo, porque muitas das vezes reclamamos de muita coisa, só que pessoas passam 12 horas dentro de uma embarcação para vir nos ver jogar. Então isso é um privilégio. Todo lugar que a gente vai, a nação lota. E eu tinha dito que o mínimo que a gente tinha que fazer por eles é dar o máximo dentro de campo, representar eles. Porque fora do campo eles nos representam. Muitas das vezes tem muita gente que deixa de comer para nos ver jogar. E nosso mínimo é sempre dar o máximo. Feliz por ter dado o título para eles. E agradecer eles por tudo que eles fazem pra gente. 12 horas dentro de uma embarcação não é para qualquer um. Estádio super lotado, só tem a agradecer. E é isso. Gerson, segundo título que você levanta como capitão do Flamengo. Você que é rubro-negro desde criança. Como é pra você aquele momento em que a taça vem pra sua mão e você junto com um grupo ali levanta essa taça? Cara, eu falei que
muitas das vezes a pessoa fala em pressão, né? Flamengo, um dos maiores clubes do país, se fala em pressão. Para mim, pressão zero, privilégio. Pressão eu tinha quando eu era mais novo e sabia que minha família depositava toda a ficha em mim e eu era o único que podia mudar a vida deles. Pressão, quem tem é um pai de família que acorda 3 horas da manhã para ir trabalhar, tendo que a responsabilidade de trazer o alimento para casa, às vezes pagar o aluguel, você já começa o mês já devendo, né? Essas são as pessoas que têm pressão. A gente sabe que tem muita cobrança, mas para mim, toda vez que eu entrar em campo com essa camisa aqui, para mim é um privilégio. Fala nação rubro-negra. O Flamengo está muito próximo de acertar a contratação de Jorginho, mas um fator inesperado pode atrapalhar esse negócio. O Arsenal agora cogita renovar com o volante. Será que o Mengão vai levar um chapéu do clube inglês ou o ítalo-brasileiro já está fechado com o manto sagrado? Vamos trazer todos os detalhes sobre essa novela, os valores envolvidos e como o Flamengo está lidando com essa disputa. Então já fortalece com o like, se inscreve no canal e bora entender tudo sobre essa negociação. O Flamengo avançou bastante nas conversas para fechar um pré-contrato com Jorginho, já que o Arsenal não quer liberá-lo agora, mas permitiria sua saída ao fim da temporada europeia. O problema é que, segundo informações do jornalista Pablo Rafael, o clube inglês agora cogita oferecer uma renovação de contrato para o volante por mais um ano. Isso acontece porque o técnico Mikel Arteta não quer perder o jogador, pois confia em sua experiência e qualidade no meio de campo. Apesar da possibilidade de renovação, a expectativa ainda é de que Jorginho escolha o Flamengo. O próprio jogador já demonstrou interesse em vestir o manto sagrado, o que pode ser um trunfo na negociação. No entanto, enquanto o pré-contrato não for assinado, qualquer reviravolta pode acontecer. A diretoria rubro-negra segue trabalhando para fechar o acordo e evitar surpresas de última hora. Um dos pontos que ainda não está 100% acertado entre Jorginho e Flamengo é a questão financeira. O volante quer um contrato de 12 milhões de euros, o que equivale a cerca de 73 milhões de reais. No entanto, ele já indicou que pode ceder um pouco para fechar o negócio. O Flamengo, por sua vez, ofereceu 10 milhões de euros livres de impostos, o que na prática sairia por quase 13 milhões de euros, ou 79 milhões de reais. Além disso, o tempo de contrato também está sendo discutido. Jorginho quer 3 anos, enquanto o Flamengo prefere fechar por 2 anos e meio, período que coincide com o fim da gestão do presidente Luiz Eduardo Batista. Se a negociação for concretizada, Jorginho será o terceiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências. O primeiro foi o atacante Juninho, que veio do Qarabag, do Azerbaijão, por 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais. Depois, o Mengão acertou com o zagueiro Danilo, que já estreou na final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Agora, a diretoria segue focada em fechar com Jorginho para reforçar ainda mais o elenco para as competições de 2025. Agora eu quero saber a opinião de vocês, nação. Jorginho deve manter a palavra e fechar com o Flamengo, ou existe um risco real de ele renovar com o Arsenal? Vale o investimento milionário para trazer o volante? Deixa sua opinião aqui nos comentários, fortalece com o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Isso aqui é Flamengo.